Olá, boa tarde. Meu nome é Wallace Girôndia. Iniciaremos agora o webinar com o tema da arte de solucionar os artefatos em ressonância magnética. Sou tecnólogo em radiologia, faço parte do time de aplicações e vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência e do que nós temos observado aí durante essa jornada de trabalho. Então, o que são artefatos? Os artefatos são anomalias observadas na ressonância magnética, afetando diretamente a qualidade de imagem. Então, os artefatos eles vão estar sempre presentes na imagem por ressonância magnética. Cabe a nós saber identificá-los e saber como solucioná-los. Alguns nós conseguimos saná-los, retirar totalmente da imagem, e outros somente conseguimos diminuir a intensidade dos mesmos. Então, o artefato ele pode ter várias causas. Aí nós vamos observar durante essa apresentação algumas das causas, né, as mais evidentes. São muitos artefatos, eles estão presentes aí a todo tempo no nosso dia a dia. Um artefato ele pode estar presente em 1.5 Tesla, mas não seria visível, por seu nível de intensidade seria comparado à intensidade de um ruído. Em 3 Tesla, esses artefatos eles são mais evidentes. Há um aumento da relação sinal-ruído e geralmente ele corresponde a um aumento da relação contraste-ruído aí entre esse tema, em comparação ao fundo da imagem. Então nós vamos poder observar, conforme aumenta a potência de campo, há um aumento na capacidade de detecção dos artefatos, eles são mais evidentes, e aumenta também a relação, né, ruído-artefato. Aqui embaixo nós podemos observar alguns artefatos que fazem parte da nossa rotina, né? Um artefato de zíper, um artefato de dobra, né? Uma falha na saturação de gordura. Isso está presente no nosso dia a dia. Então, como eu disse, ele está presente a todo momento, seja ele 1.5 ou 3 Tesla, né? Em 3 Tesla muito mais evidente. Na imagem A, observamos aí uma aquisição axial do punho, uma imagem adquirida com a bobina Flex Small, 16 canais, e seria a nossa imagem de referência, né, pelo que eu vou abordar agora. Então você tem uma boa relação de contraste, você tem uma boa diferenciação do tecido A e o tecido B, você tem boa diferenciação entre as estruturas, então eu tenho um bom contraste de imagem, e existe o artefato, mas ele é quase imperceptível, porque ele está na mesma proporção do ruído. Se eu faço a mesma aquisição com uma bobina 16 canais médio, só um modelo com tamanho maior, onde os elementos estão mais distantes, né, na sua disposição, você observa uma redução na relação contraste-ruído, e observa uma perda de qualidade de imagem, porque se torna mais evidente, né, e aumenta a relação ruído-artefato. Então a gente consegue observar uma baixa na qualidade de imagem, a gente acaba tendo um pouco menos de sinal, uma evidência mais de ruído. Quando passamos a 3 Tesla, né, se observa na imagem D, você tem um bom contraste de imagem, porém, se a gente dá uma exagerada na janela, você vê que se evidencia bem os artefatos, principalmente o artefato de fluxo e artefatos de movimento, porque eles estão muito mais evidentes, como eu disse, aumentando a potência de campo, você aumenta a relação ruído-artefato. Então, como eu disse, ele pode ter várias causas. Esse ruído pode ser causado por uma escolha incorreta de tipo de bobina, um filtro de reconstrução, pode ser por uma interferência externa, ou pode ser uma falha de supressão de gordura, ou um artefato por suscetibilidade magnética. Essas são só algumas causas, nós vamos abordá-los aí durante a apresentação. Então, sempre que a gente vai falar de qualidade de imagem, a gente tem que ter uma referência, né? Então, uma imagem de referência, como nós podemos ver aí um coronal gradiente do punho, a imagem superior à esquerda, que é a de referência, à direita seria uma imagem de baixa resolução, mais à direita uma imagem de alta resolução, na inferior esquerda seria uma imagem ruidosa, depois uma imagem com movimento, depois uma imagem com uma falha de contraste. Então, a gente sempre tem que, quando vai falar de qualidade de imagem, tem que ter um ponto de partida. A gente tem que saber o que é uma imagem sem artefatos primeiro.
né? E tem outros fatores que também podem interferir. Potência de campo, eu disse sobre o tipo de bobina, né? O posicionamento na bobina, né, e no equipamento é tão importante para a qualidade de imagem quanto os parâmetros. A escolha do protocolo, né, tempo, qualidade. O objetivo do estudo, né, cada estudo necessita de um objetivo diferente. Então, se é um exame de punho, um exame de abdômen, um exame de neuro, né, temos que saber o que é necessário nessa sequência. Eu quero mais sinal, preciso de mais resolução temporal, resolução espacial, eu quero ver mais detalhe, eu quero ter uma sequência mais rápida. Então, tudo isso deve ser escolhido na hora que vai realizar o exame. A escolha de sinal, né? Tem parâmetros que vão lhe agregar sinal na imagem, outros parâmetros que vão lhe agregar resolução espacial. Que tipo de aceleração nós vamos utilizar? Né? Nós temos novas técnicas de aceleração, tudo isso para acelerar o tempo de aquisição, porém isso tem uma perda de sinal. Então temos que saber primeiro qual o objetivo do seu exame, o que eu pretendo fazer nesse estudo, qual a indicação clínica, né? Que tipo de estrutura eu quero examinar, uma estrutura pequena, uma estrutura maior, tudo isso aí faz diferença na hora de manipular os protocolos. E também os fatores externos. Então, primeira coisa, quando eu vou observar uma imagem, né, eu tenho na minha memória que é uma imagem de referência, que é uma imagem boa, eu vou identificar, será que é ruído que eu tenho nessa imagem? A partir dessa informação, nós vamos analisar que tipo de bobina eu estou utilizando. Eu tenho uma bobina dedicada, eu tenho uma bobina flex, que vai se adaptar a diferentes anatomias, é uma bobina de crânio, né, é um crânio de criança. Será que eu utilizo a mesma bobina do crânio de adulto? Eu posso utilizar a flex? Então, a escolha da bobina é extremamente importante. Aqui, por exemplo, eu tenho duas imagens, a imagem A e a imagem B. Aqui na esquerda um T1, na direita um DP com supressão de gordura. Se observa uma diferença de sinal entre a região anterior e a região posterior. Provavelmente ela foi adquirida na bobina de joelho. Então, nos equipamentos mais antigos, né, em que não tinha bobina dedicada de punho, né, nós fazíamos o exame de punho na bobina de joelho. Consigo realizar o exame, porém se nota que há uma diferença de intensidade de sinal na região posterior e na região anterior. Aqui nesse slide eu tenho um comparativo da imagem A e imagem B. A imagem A foi adquirida com a bobina de punho dedicada, na imagem B com a bobina de joelho. Então, eu tenho um bom sinal, eu tenho uma boa relação de contraste entre as imagens, eu tenho um bom contraste entre o tecido, porém nota-se que na bobina de joelho eu tenho que escolher uma extremidade para estar mais encostada à anatomia. Ou eu vou aproximar na parte inferior da bobina, ou aproximo na parte superior. Nesse caso, me parece que ela foi adquirida na região inferior da bobina, porque eu tenho um aumento de sinal na região dos ligamentos, né? Tanto no DP com FET quanto no T1. Posso fazer? Posso. Agora eu tenho que compensar com alguns parâmetros e até mesmo filtro para compensar essa diferença de sinal. Então, o posicionamento do paciente aí é extremamente importante, né? Até mesmo o posicionamento da bobina. O ideal é que a região do estudo esteja bem próxima ao centro do equipamento, ao isocentro, né, para que tenhamos uma melhor qualidade de imagem. Muito cuidado também com o emparelhamento das bobinas, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, abdômen em equipamentos que têm os elementos conjugados com a mesa, eu preciso fazer um bom alinhamento da body array, da bobina anterior, com os elementos da mesa, né? E além disso, fazer uma seleção correta desses elementos para que eu não tenha determinados artefatos. Vamos citá-los aí à frente. Na imagem A, nota-se que há mais sinal da região anterior, localizado mais inferior, mais abdômen quase na pelve. Os elementos posteriores estão selecionados mais superior, eu tenho sinal acima do tórax. Na imagem B, se nota um posicionamento adequado, onde o elemento anterior está perfeitamente alinhado com o elemento posterior. Isso vai fazer com que eu tenha uma qualidade de imagem melhor e não tenha determinados artefatos que vão ser citados à frente. Tá?
Só uma observação, vocês podem estar fazendo as perguntas, que ao final elas vão ser respondidas de acordo com a votação. Okay? Então vocês podem ir perguntando e também ir votando nas perguntas que vão aparecer aí na tela, de forma que as mais votadas vão ser respondidas ao final. Então, como identificar? A primeira coisa que nós devemos fazer é olhar o localizador. Então, quando sai lá o localizer, eu vou olhar, você pode dar uma força um pouco à janela, que você vai identificar as regiões anteriores e posteriores, se o sinal está paralelo nos dois lados. Se não estiver paralelo, o que pode acontecer? Então, aí na imagem A, nota-se que na região posterior da imagem, eu tenho um excelente sinal. E na região anterior, eu tenho ruído. Como isso é corrigido? Com parâmetro? Não, simplesmente com reposicionamento dos elementos ou somente uma seleção correta dos elementos, já que alguns aparelhos permitem selecionar quais elementos você quer para cada aquisição. Na imagem B, nota-se que foi recuperado o sinal anterior, né, e temos uma imagem homogênea, com sinal homogêneo em toda a imagem. Um mau posicionamento dos elementos, que podem causar? Ele pode causar um artefato chamado de uneffect. Como identificar isso? O uneffect ele é uma imagem, uma linha que vai aparecer, ele pode ser representada por uma linha ou até mesmo por um ponto brilhante no centro da imagem. Ele sempre vai aparecer na direção de fase, né? E uma solução para isso é corrigir o posicionamento do paciente ou seleção das bobinas. Esse artefato ele é causado por falta de linearidade dos gradientes, né? Isso pode ser causado, como eu disse, tanto pelo posicionamento, ou pode ser uma falha no equipamento mediante alguma alteração física feita ao redor da sala de ressonância. Então, por exemplo, foi feita uma calibração do equipamento quando foi instalado, e depois de 4, 5 anos, a imagem começa a aparecer com artefato de uneffect. O que pode ter sido? Se você está seguro que o posicionamento dos elementos e o paciente está muito bem posicionado, caso tenham instalado um elevador, alguma torre, alguma estrutura metálica próxima à sala de ressonância, né, isso vai alterar a homogeneidade do campo e pode causar esse artefato, não sendo causado por um problema nem de parâmetro, tampouco de posicionamento, mas por uma falta de homogeneidade do campo. E com uma nova calibração do equipamento, está resolvido. Os equipamentos mais novos têm uma ferramenta chamada Uneffect Suppression, que vai resolver e você não vai ter tanta preocupação com o artefato. Mas reforça a importância do posicionamento correto do paciente e da bobina. Um outro artefato que é muito comum é o artefato de halo, né, que ele pode ser causado pelo filtro Pure, né, que é um filtro de intensificador de sinal, onde ele vai usar imagens de calibração para homogeneizar o sinal de uma imagem, né. Isso pode ser resolvido fazendo uma calibração correta ou trocando o tipo de filtro, passando para SKIC, como nós podemos ver na imagem B, que se reforça o sinal, né, temos uma imagem homogênea sem um artefato de halo. O que o SKIC faz? Né? Ele vai aumentar a intensidade dos pixels, de forma que a imagem se torne mais homogênea. Aquela região que tinha pouco sinal, agora se torna uma região com mais sinal, distribuindo melhor em toda a anatomia. Esse exame foi realizado, por exemplo, com a bobina Flex, e podemos notar a diferença de sinal entre a região posterior e a região anterior. O Pure vai utilizar imagens de calibração. É necessário fazer uma calibração, seja ela automática ou manual, para que na reconstrução ele busque áreas onde tem muito sinal, onde há um excesso de sinal, como na região mais lateral, aí a face, e joga para dentro da imagem. Aí uma pergunta, mas eu não preciso de sinal no centro da minha imagem se eu vou fazer uma ATM, por exemplo. Perfeito. Porém, esse excesso de sinal faz com que eu tenha que usar uma janela diferente para enxergar diferentes áreas da anatomia. Então, com o Pure, ele faz uma distribuição mais homogênea, né, fazendo que fique uma imagem com mais qualidade para o diagnóstico.
Na esquerda, uma imagem com Pure, na direita, com o Pure desabilitado. Então, por exemplo, uma ATM utilizando a bobina Flex. E, logicamente, muita gente me faz essa pergunta: qual a melhor opção, Pure ou Skik? Não há uma melhor opção. Temos sempre que analisar que tipo de bobina eu estou utilizando, que anatomia eu estou estudando e como essa bobina está posicionada. Aqui, por exemplo, nós vimos anteriormente no exame do braço, onde o Skik ficou melhor. Eu não tenho um artefato de halo. Mas no caso do exame do ombro, com o Skik ele me deu esse artefato de halo na região superior, e com o Pure não aparece. Porém, o Pure, devido ao mau posicionamento da bobina, eu perco um pouco de sinal dos músculos e aqui no úmero, na região inferior, na parte mais distal do úmero. Então, não existe um melhor ou outro é pior, qual devo usar em qual situação. Sempre analisar que tipo de anatomia está sendo estudada, que bobina eu estou utilizando. Na esquerda tem uma imagem, na imagem A, uma imagem sem nenhuma normalização, sem nenhum filtro. Na direita, com o Skik. Então, observa que eu tenho um excesso de sinal aqui na região aqui dos ligamentos, onde esse excesso de sinal pode ser confundido com um edema. Quando eu utilizo o Skik, como o Skik ele só aumenta a intensidade dos pixels, eu continuo tendo um hipersinal nessa região. Quando eu passo a utilizar o Pure, esse sinal é muito melhor distribuído e se observa que isso não é um edema, e sim um artefato de excesso de sinal, onde somente utilizando o filtro Pure resolvo e ter uma imagem para o melhor diagnóstico. Uma das soluções para o artefato de halo é utilizar a calibração manual em free briefing, pois assim eliminamos o artefato de halo causado na imagem. Tem que ser uma calibração manual, sempre reforçando o perfeito posicionamento da bobina e escolhendo a direção de frequência e fase correta para a calibração. Então, sempre quando nós vamos tentar tirar um artefato, quando vamos começar um planejamento de uma sequência, nós sempre observamos as direções de fase e frequência que nós temos que escolher. Na GE, nós escolhemos a direção de frequência. Automaticamente, a direção de fase é a direção contrária. Então, para um plano sagital, por exemplo, eu tenho a direção SI e AP. No plano axial, eu posso escolher a direção AP ou RL. No coronal, SI e RL. Eu tenho que escolher uma direção de fase ou frequência, porque a maioria dos artefatos eles vão ser projetados na direção de fase. E muitas vezes, somente trocando a direção de fase e frequência, eu consigo eliminar ou diminuir um artefato, ou mudar ele de posição. As imagens de calibração, uma pré-digitalização, elas são tão importantes quanto as imagens de aquisição, porque se você já tem artefatos na imagem de calibração, você provavelmente vai ter artefatos na imagem adquirida. Então, sempre que eu vou fazer uma aquisição, principalmente uma extremidade que está posicionada mais lateralmente, até mesmo um tornozelo, é muito comum ver aquela dobra na calibração, sempre observar em que direção de frequência e fase está sendo adquirida a calibração. Então, eu tenho que escolher uma direção de frequência de forma que eu não tenha artefatos de dobra na calibração. O que acontece nesse caso, onde eu tenho uma direção de frequência AP e a fase RL, e eu tenho um envolvimento do outro quadril na imagem, gerando aí um artefato na imagem B, que se observa muito mais do que na imagem A, porque na imagem B nós temos a calibração realizada com a body coil, onde eu tenho o sinal do bilateral. Na calibração de bobina de superfície, com a Flex, eu não tenho tanto sinal do outro lado, mesmo assim ele faz uma leve projeção aí na lateral. Então eu tenho que escolher a direção correta de frequência para não acontecer um artefato na imagem reconstruída. Então aqui na imagem do lado direito, se observa que há uma mancha escura dentro da imagem, ocultando aí a anatomia, e quando eu olho as imagens sem filtro,
com o Pure desabilitado, observa que a imagem está perfeita. Então, temos que ter muito cuidado com as imagens de calibração, né? Porque nelas, se tiver artefato, provavelmente você vai ter na imagem de aquisição também. Fenômenos de Gibbs ou de truncamento. Né? Sequências que têm a matriz de fase muito baixa, pode acontecer o artefato de Gibbs, né? Ou de truncamento, que ele pode ser facilmente confundido com um artefato de movimento. Né? Eu observo muito nos protocolos que alteram o flare, por exemplo, na intenção de diminuir tempo, utilizam matriz de 180, 192, e se observa muito o artefato de Gibbs, né? Esse T1 para fazer pós-contraste. Sequências que tentamos acelerar, diminuindo muito a matriz de fase, acontece isso. Então eu tenho um número inferior, né, um número insuficiente de codificações na direção de fase, que fazem que projetar esses artefatos projetados na direção da fase. Aqui no flare, por exemplo, né, muito comum se ver isso no flare, uma matriz de 320 na frequência, 224 na fase, do lado esquerdo, e na imagem da direita, uma matriz de 320 com 288 na fase. Então se observa a redução do artefato de Gibbs devido ao aumento na matriz de fase. Então, já que ele se confunde facilmente com o artefato de movimento, aí vamos falar do artefato de movimento. Então, se o paciente se move durante a aquisição de imagem, o que vai acontecer é que a imagem vai sair com artefatos de movimento. Então, a gente perde bastante detalhe anatômico e esse artefato ele é projetado na direção da fase. Uma solução para isso é fazer um bom posicionamento do paciente, utilizar os coxins, conversar com o paciente para que ele não se mova durante a aquisição e utilizar a técnica Propeller, que é uma técnica para redução de artefatos de movimento. Nós temos a técnica Propeller para sequência 2D e a técnica Promo para sequências 3D. Interferências externas também podem causar artefatos na imagem. Por exemplo, o artefato de zíper, que é uma contaminação causada por RF, né? Pode ser uma falha na gaiola, né? Pode ter uma contaminação de RF, ou geração de radiofrequência dentro da sala do magneto, até mesmo uma lâmpada queimada. E ele vai se projetar dessas formas como está demonstrado aí nas imagens. O artefato de cordurói também pode ser causado pela contaminação de RF, também por uma falha na gaiola ou uma geração de RF dentro da sala. A diferença é que o zíper aparece como uma linha contínua, que pode ser projetada aí aleatória, e o artefato de cordurói está presente em toda a imagem, né? Linhas que projetam aí em toda a imagem, né? Como um chuvisco à frente da anatomia. Solução para isso, verificar se não tem nenhum vazamento na gaiola ou se não tem nada gerando RF dentro da sala. Esse artefato de zíper pode ser causado também por um bomba injetora muito próximo ao magneto, equipamentos de anestesia que estão muito próximos ao equipamento, pode causar esse artefato também. Só para recordar, vocês podem estar fazendo perguntas, ok? Afinal, iremos responder as mais votadas. Vamos falar agora de swap pixel, né? Que é uma troca do sinal de determinadas estruturas. Né? Muito evidente nas sequências Dixon, seja ela um ID ou um flex, e pode sofrer problemas na separação, né, dos ecos. Então, onde nós temos uma supressão de gordura por separação de ecos, pode haver aí uma inversão dos valores de pixel. Pode ser causado por suscetibilidade, seja ele por regiões próximas ao pulmão, por exemplo, com ar, ou anatomias que estão próximas a algum metal, né, um implante metálico, ou protocolos com baixa relação sinal-ruído, né, ou até mesmo movimento do paciente. Uma solução para isso é aumentar a relação sinal-ruído, né, o volume STIM também ajuda. Possíveis soluções: revisão do protocolo, né, remoção do metal ou fonte de suscetibilidade, né, ou utilizar uma sequência
alternativa. Aumentar a relação sinal-ruído, como eu disse, o SHIM,